Graça e paz a todos, amém? Não sei se é possível, mas dava para apagar as luzes, deixar só essa daqui mesmo, a do altar. Obrigada. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Para a honra e glória do Senhor? Amém. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, Deus já tinha me dado mais ou menos no meio do mês de novembro. Mas, para que eu pudesse pregá-la, algo tinha que ser realizado primeiro. E eu falei assim, Senhor, para mim pregar esta palavra, eu tenho que ter respaldo quando isso acontecer. Porque ela fala sobre a espera de uma bênção. E eu só posso pregar a espera de uma bênção quando a bênção acontecer. E eu estava bem ali sentada na cadeira e o Senhor falou comigo no meu coração, não se preocupe, breve já está para acontecer. E quando eu vi, eu falei, amém, vou guardar então esta palavra. E quando eu guardei, nas primícias, ouvi e fez me dar a continuação da palavra que ia trazer nesta noite. E enquanto eu estava escrevendo esta palavra e estudando em casa, chorei bastante, porque eu sei o quanto Deus é bom nas nossas vidas. E eu queria te pedir para baixar a tua cabeça, para orarmos ao Senhor. Amém? Maravilhoso Pai eterno, Pai celestial, Tu és bom e misericordioso conosco. Nessa tarde, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre nós neste momento. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro aos nossos corações. Nós viemos à Tua casa, Senhor Deus, para Te dar e para receber também. Recebemos a Tua palavra para nosso conforto e repreensão. E damos louvores e gratidão a Ti. Sabemos que o Senhor era suficiente, por isso estamos aqui. Sabemos que nós somos dependentes de Ti, por isso estamos aqui. Não nos deixe sair por aquelas portas vazias, mas em nome de Jesus, nos restaura, nos renova e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Tenho pressa e até quando devo esperar? E ela se encontra lá em Salmos 41, a partir do verso 1. Se vocês quiserem acompanhar aqui no telão. Amém? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas acredito que sim, pelo menos eu. Sempre nós tivermos tempo de espera sobre alguma coisa. Tanto de coisas pequenas do dia a dia, como, por exemplo, esperar numa fila de uma consulta médica, ou uma fila da lotérica, que às vezes, só falta dobrar o quarteirão. Mas sempre nas nossas vidas esperamos por algo. Também esperamos, às vezes, por bênçãos maiores. Às vezes, nós estamos à espera há muito tempo de uma cura de uma enfermidade. Às vezes, estamos na espera de um emprego. Às vezes, na espera também de melhorarmos espiritualmente na presença do Senhor. Às vezes, esperamos que o nosso ente querido possa se converter e estar nos caminhos do Senhor. Nós sempre estamos à espera de algo. Sempre. É inevitável. Estamos sempre à espera de algo.
É interessante que quando eu estava numa consulta médica, eu estava lá à espera, né, para ser chamada pelo médico. Chegou um senhor, assim que chegou, ele foi logo para a recepção e falou: olha, eu quero ser atendido logo. Aí a recepcionista: tudo bem, senhor, está aqui o seu horário, aguarde ali. Mas não deu 1 minuto, ele voltou e falou assim: não tem como me colocar na frente? Aí a recepcionista olhou e falou: por quê? Aí ele disse: porque eu estou com pressa. Eu tenho um compromisso. E eu perguntei na minha cabeça: quem é que não tem pressa e quem é que não tem compromisso? E o que faz dele melhor para estar à frente de cada um de nós que esperávamos há 30 minutos ou 40 minutos? Outra vez eu estava na fila da lotérica, só tinha eu na frente, eu era a primeira, e um homem atrás de mim. Depois dele, só tinha eu mesmo. Quer dizer, antes dele, só tinha eu mesmo. E na hora que eu fui ser atendida na janelinha da lotérica, um idoso entrou na frente, era prioridade. E o homem que ficou atrás ficou aborrecido, porque eu deixei o idoso na frente. Eu falei: mas, moça, é prioridade. Aí ele se calou, mas tentou discutir. Vocês sabem, eu sou melancólica, fleumática. Não tenho paciência de ficar discutindo, simplesmente eu me calo. Fiquei só olhando: é mesmo, né, moço? Está certo. E mal o senhor, o idoso, se virou, ele já me empurrou para eu ir para a janelinha da lotérica. Eu olhei para a cara dele e falei: 1 segundo, pode esperar? E eu falei: meu Deus, isso está cada vez ficando mais comum. As pessoas não têm mais paciência. Elas não têm calma para esperar, às vezes, 2 minutos, 3 minutos. E eu pergunto: estão correndo tanto para quê? Amanhã vai ter mais outras coisas para vocês estarem apressados, mas, no final das contas, estão sempre apressados. Sempre. Sempre vão ter que esperar. E eu falei: meu Deus, se muitas das vezes não tem paciência de esperar 2 minutinhos, quanto mais esperar tempo na presença de Deus por algo que, às vezes, você nem sabe se realmente vai acontecer. Imagine ter paciência de esperar algo que você não tem previsão de quando vai acontecer, de como vai acontecer e se realmente vai acontecer. Como eu ditei, são as bênçãos de Deus que muitas das vezes você não faz ideia de como vai ser. Se nós não esperamos nem 2 minutos na fila de uma lotérica, que a gente sabe que vai ser atendido e pagar nossa conta, quanto menos iremos saber e esperar algo do Senhor. Porque nós estamos sempre correndo e impacientes. E como vocês sabem, eu estava no período de desemprego. Ano passado, durante as primícias, eu trouxe uma palavra sobre prioridade, quantas vezes eu tinha priorizado primeiramente o reino de Deus. E depois daquele momento, eu continuei desempregada. Eu orava manhã, tarde, noite, jejuava, fazia propósitos, obedecia a Deus. Cheguei a Deus e falei: Senhor, eu estou fazendo tudo o que o Senhor quer. Por favor, me abençoa com este emprego. E constantemente eu vivia nisso. E Deus falou ao meu coração naquele dia, que Ele disse que tinha uma palavra para me dar, para que eu trouxesse depois à igreja. Ele falou: você precisa ter calma e paciência em mim. Ainda não é tempo. E eu entendi que mesmo que eu orasse com fé, não significava que eu orava com paciência na espera do Senhor. Por mais que eu orasse que aquilo iria acontecer, eu tinha fé e acreditava que aquilo ia acontecer, eu não queria confiar que o tempo certo era de Deus, mas eu queria confiar que o tempo certo era o meu. E eu aprendi que eu deveria descansar. E os salmos que Davi traz, que acabamos de ler, no Salmos 40, versículo 1 ao 5. Em outra tradução, ele fala: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Nos próximos versículos, Davi ele vai levantar alegrias e a gratidão a Deus por Deus ter feito maravilhas na vida dele. Mas o primeiro versículo, Davi começa: esperei com paciência no Senhor. E depois de esperar na paciência, aí sim,
Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. Às vezes a chave das maravilhas não ter chegado nas nossas vidas ainda é porque a gente não conseguiu esperar com paciência. Portanto, é necessário não só esperar em Deus, como também ter paciência enquanto esperamos. E a pergunta que eu faço, será que a gente sabe esperar? E mais ainda, será que a gente sabe esperar com paciência? Porque é uma grande diferença. Às vezes até esperamos, mas esperamos murmurando. Nós esperamos com falta de fé. Nós esperamos com ansiedade. Sabe, roendo as unhas, balançando o pé, porque está nervoso, não chega a hora. Mas o Senhor nos ensina que devemos esperar com paciência. E quando esperamos com paciência, significa que depositamos diante dele com calma, tendo a esperança de que o tempo certo não é o nosso, mas é o dele. Porém, antes de eu aprender a esperar com paciência, primeiramente, eu devo aprender por quê, para que esperar tanto. Já se perguntaram? Oh, meu Deus, até quando vai ser isso? Misericórdia. Eu já perguntei, não vou mentir. E é nessa noite, nessa tarde ainda, né? Nós vamos aprender isso. É na espera que nós somos preparados. Vocês gostam de ser preparados? Será? Será? Será que sim? Será que não? E a palavra que trago hoje dessa é na espera que somos preparados. Primeiramente, está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Quem conhece já essa passagem? Levanta a mão. Estou enxergando poucos, tá, gente? Mesmo de óculos. Mas, primeiramente, nós somos preparados, e primeiramente por situações. Quando o Senhor chamou Davi, ele estava pastoreando ovelhas. E no versículo que nós encontramos agora, Davi está diante de uma situação em que um gigante, junto com os filisteus, resolvem confrontar o povo judeu, o povo de Israel. E Saul, nessa época, era rei. Mas Saul se tremia todinho na base. Junto com os seus soldados também, eles estavam com medo. Aí lá vem Davi, um menino rei, onde a armadura nem coube nele. Mas é interessante o que ele disse para Saul: olha, rei, eu lutava contra leões e ursos. Como ele mesmo disse, ele golpeava e abria a boca. Ou seja, gente, não tinha faca, não tinha nada, era na mão mesmo. Ele se garantia. E ele fala: esse gigante é fichinha para mim. Mas sabe o que eu aprendo nessa situação? É que quando o Senhor chamou Davi, quando estava no coração o propósito de Davi ser rei, de receber esta promessa de ser rei, ninguém sabia, nem o próprio Davi, nem o rei Saul, nem os pais de Davi, nem os irmãos de Davi, nem Samuel, ninguém sabia que Davi seria prometido e levado a ser rei, como propósito do Senhor. Mas Davi já estava sendo preparado. Sabe aonde? Sozinho, quando ninguém via. Lá no secreto, Davi estava sendo preparado para o propósito de Deus lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, por mais que você esteja
se perguntando, meu Deus, por que tantos leões e ursos aparecem para mim? Sabe por quê? Porque é no secreto, é onde Deus está trabalhando na sua vida e te preparando para algo lá na frente. O Senhor tem propósitos, talvez você nem faz ideia, porque Davi não fazia ideia. Porque quando Davi estava pastoreando, lutando contra leões e ursos, Davi não estava fazendo isso para ninguém, só estava lutando, mas sendo treinado por Deus para receber algo que tinha lá na frente. Era lógico que Deus sabia que lá na frente se levantaria esse filisteu, este gigante, e que iria sobrar para Davi. E aí Davi foi lá e mostrou que realmente o Senhor dos Exércitos estava com ele. Da mesma forma que Davi declara aquele gigante, também quando nós somos preparados, cada vez mais que gigantes se levantarem, iremos dizer, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso também me livrará desse gigante. É eu e você reconhecermos que a cada degrau vai haver um gigante maior, mas a cada gigantes maiores Deus está nos preparando e nos treinando para vencê-los. Em nenhum momento Deus vai te deixar despreparado. Se Ele quer que você chegue no propósito, Ele vai te treinar e te preparar. A verdade é que nem todos querem ser preparados. Nem todos entendem por que lutar contra isso e contra aquilo. Mas Davi, em nenhum momento, ele reclamou. Pelo contrário, ele louvou o nome do Senhor. E ele acreditava e confiava que o Senhor estava sempre, sempre para livrá-lo a cada circunstância que passasse por ele. É interessante que não só Davi, no momento, em situações de preparação, passou, mas também outros homens, quando tiveram que esperar por algo que o Senhor tinha prometido, também passaram por situações difíceis. Talvez nem todos, mas temos um exemplo. Moisés. Moisés passou 40 anos liderando um povo que só reclamava, um povo incrédulo, e ele seguia sempre diante da presença do Senhor, buscando a face de Deus, mas sempre vinha o povo e reclamava. Moisés passou 40 anos liderando o povo, também na esperança de um propósito lá na frente. Deus também nos fará fazer passar por desertos, assim como Moisés passou. Talvez por 1 ano, 2 anos, 40 anos, mas também para nos preparar e preparar o nosso caráter. Outro homem que também passou, no tempo de espera, por um lugar difícil, foi José. Ele passou em torno de 13 anos dentro de uma prisão, esperando que algo lá na frente acontecesse. Só Deus sabia quando iria acontecer. Talvez não seja um padrão, mas significa que todos os lugares difíceis, eles são ideais para estarmos sendo preparados. Não importa o ambiente, mas entenda que desertos, que prisões, seja onde for, se você está lá, é porque Deus está te preparando. Porque Deus está preparando o meu e o seu caráter. Porque Deus quer te fazer algo, ou alguém que lá na frente saiba receber aquilo que Ele tem para você. Mas enquanto você não está apto, você não vai receber. Vai ser na prisão, vai ser no deserto, vai ser aonde for, mas deixa eu te dizer só uma coisinha. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que todos os homens, mesmo estando em prisões, em desertos, ou no Novo Testamento, mas Deus estava em todos os momentos com eles. Em nenhum momento eles estiveram sozinhos. Então, eu quero que se lembre que, por mais que esteja em lugares e ambientes difíceis, se lembre, você não está sozinho. Deus está com você. Se Ele te treina, Ele está com você. Ele vai estar te falando, faz isso, seja aquilo, porque José prosperou aonde estivesse. Moisés foi usado tremendamente aonde quer que estivesse. Por mais que seja em vales, por mais que seja em deserto, ou nas bênçãos, Deus vai nos usar como Ele quiser. Mas eu e você temos que aprender a se calar e a esperar. Sinto muito.
Sabe por quê? Porque se você não aprende a esperar, você vai cada vez mais atrasar o processo. E atrasar a chegada deste propósito. Por isso é necessário saber esperar. Deus tem planos infalíveis. Por mais que nós não entendemos o que e quando vamos ganhar com isso, mas lembre-se que enquanto vemos uma árvore, Deus está vendo a floresta inteira. Da mesma forma que Davi declarou, iremos também declarar diante dos gigantes: esse é meu Deus, o Deus que eu sirvo. Ele me livrou de tudo isso, também me livrará disso. Também no tempo de espera, as pessoas nos preparam. Particularmente, eu acho que elas mais nos preparam do que as situações. As pessoas são as que mais conseguem cutucar feridas na gente. São as pessoas que muitas das vezes são as que ressuscitam aquele nosso velho eu que nós não queremos que ressuscite. Às vezes são as pessoas. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado de oferecer o holocausto. Na mesma época de Davi, tinha Saul. Samuel, naquela época, era um dos juízes. Se vocês lerem o livro de Juízes, vocês vão ver que, por diversas e inúmeras vezes, o povo de Israel desobedecia e caía no pecado diante do Senhor. E Samuel foi um dos melhores juízes que teve naquela época, assim como também sacerdote. Mas o povo, de repente, chegou para Samuel e falou, quando viu Samuel envelhecer, falou: Samuel, por favor, nos levante um rei para nos guiar, para nos orientar, assim como as outras nações têm, todas as nações têm. A verdade é que o povo de Israel, eles eram guiados e orientados, governados pelo próprio Deus. Mas o povo não queria Deus governando, eles queriam um homem como outras nações, queriam um rei. Mas Samuel não sentiu no coração de não fazer isso. Mas o povo insistiu. Samuel, amém. O Senhor falou, Samuel falou com o Senhor, e o Senhor disse: se o povo quer, dá a eles. E Samuel vai lá ungir Saul. Eu quero que vocês prestem atenção que Saul, quando foi chamado, não era da vontade de Deus, não foi no tempo de Deus, simplesmente foi pela situação. Samuel ungiu Saul, e Saul se tornou rei. E é interessante um grande contraste que há entre Saul e Davi. Saul, quando começou a reinar, ele simplesmente começou a desobedecer em muitas coisas ao Senhor. E esse foi um dos momentos, quando estavam os filisteus se levantando contra o povo de Israel. Saul logo se estremeceu de novo na base. Ele viu que os soldados também estavam morrendo de medo e começou a se dispersar. Eles estavam esperando que Samuel chegasse, mas apressado Saul decidiu ele mesmo pegar os sacrifícios e fazer o holocausto. E isso só podia ser dado aos sacerdotes. Saul não podia fazer isso. Em outra circunstância lá na frente, o Senhor fala para Samuel: ó Samuel, diz lá a Saul, se levante e vai lá contra os amalequitas, porque eles se levantaram contra o povo de Israel. E Samuel chega lá para Saul e fala: Saul, ó, o Senhor falou isso, mas tu vai, mas também destrua tudo. Não deixe ninguém vivo
nem animais, nada. Saul, tá certo. Lá foi ele com os soldados. Ele matou, aniquilou. Mas ele pegou o rei dos amalequitas e pegou os melhores bois e ovelhas e animais que tinha dos amalequitas e trouxe para casa. Samuel chega lá e fala assim, Saul fica feliz, Samuel, eu fiz a vontade do Senhor. Aí Samuel olha para a cara dele, eu estou ouvindo sons de ovelha. Que é isso, Saul? Estou ouvindo som de ovelhas e de bois lá fora. O que é isso? E Saul fala, não, eu fiz a vontade do Senhor, mas é porque nós trouxemos os melhores animais para sacrificar a Deus, também trazemos o rei. Samuel fala, Saul, o que foi que Deus te mandou fazer? Ele te mandou para ir e aniquilar tudo, mas tu faz o quê? Mais uma vez desobedece a voz do Senhor. E sempre a gente vê Saul agindo de formas totalmente imaturas, apressadas, sem sabedoria. Saul foi totalmente sem sabedoria e desobediente sempre à palavra do Senhor. Sempre aquilo que Deus falava, Saul faz isso, Saul não fazia. Mas sabe o que é interessante entre ele e Davi? É que Saul ele sempre dava desculpas pelos erros dele, enquanto Davi ele se arrependia sempre pelos erros dele. Quando Samuel chegava a Saul, por que você fez isso? Ah, porque eu tive medo disso, porque isso, porque aquilo. Saul estava mais preocupado em agradar pessoas do que agradar o próprio Deus. E aí chega Davi, o prometido do Senhor. Quando acontece essa situação do gigante, que Davi se encontra com o gigante e mata ele, o povo começa a enlouquecer e levantar sempre gratidão e fala o quanto Davi é bom porque matou vários. E Saul começa a ter inveja de Davi. Sabe o que é o mais interessante? É que durante os 15 a 20 anos que Davi estava esperando a promessa se cumprir de ele se tornar rei, ele teve que aguentar por muitos anos Saul na cola dele. Saul começou a perseguir ele porque tinha inveja. Saul começou a perseguir ele porque sabia que ele agradava a Deus, que Davi agradava a Deus, mas ele mesmo não. Mas Davi, em nenhuma circunstância, ele se levantou contra Saul, mas pelo contrário, ele dizia, ai daqueles que tocaram no ungido do Senhor. Davi, ele agia de formas diferentes. E eu tenho que dizer uma coisa, vai se levantar muitos Sauls nas nossas vidas. Pode haver pessoas que iremos agradar porque somos cristãos, porque obedecemos a Deus, porque somos íntegros, porque tentamos fazer sempre o certo, ser gentis. Mas vai haver muitas pessoas que vão se levantar e vai te detestar exatamente pelo mesmo motivo. Vai levantar pessoas que não vão entender por que você é tão fiel a Deus no mundo que nós vivemos. Vai existir pessoas que vão ter raiva e inveja de você porque te vê prosperar de uma forma diferente que eles. Mas Davi nos ensina que, independente das circunstâncias, independente das pessoas que nos preparam, nós temos que nos colocar diante do Senhor de formas humildes e entender que não depende de nós, mas depende do próprio Deus. E colocarmos diante dele, sabe por quê? Porque o Senhor, em todos os momentos, deu livramento a Davi diante de Saul. E sabe, teve uma situação em que Saul se encontrou na hora de perseguir Davi. Davi estava sozinho numa caverna e quando ele viu Saul, ele fala, ei, bonitão, Deus te entregou para eu te matar, mas eu não farei isso, porque é daqueles que tocaram no ungido do Senhor. E Saul se treme logo e percebe que realmente Deus estava a favor de Davi, não dele. Independente de quem seja, meu querido, tenha paciência. Porque essas pessoas que se levantam é para nos preparar, é para nos provar, é para nos testar. Mas vale a pena, porque no grande dia, o Senhor fará causa de cada um e vai nos retribuir conforme nós agimos.
Não é agindo com ignorância, com arrogância, prepotência, porque nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Nós devemos exatamente refletir a imagem de Jesus Cristo para outras pessoas. Uma das coisas interessantes aqui, até contei no DCP, quando eu estava no ambiente de trabalho, e um certo moço lá do frigorífico chegou para mim e falou assim, eu nunca falei nada com ele, no máximo eu falei de bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. E perguntar alguma coisa sobre o setor. E ele simplesmente foi lá no escritório e perguntou, Tássia, tem como fazer isso aqui para mim? Era um negócio lá dos preços. Aí eu, faço sim. Aí ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é evangélica? Sou. Por quê? Aí ele falou, porque parece. Aí eu, que bom. É isso que eu pretendo fazer, parecer cristã. Parecer que levo Cristo, porque por mais que eu não possa pregar com as minhas palavras, que eu possa pregar com as minhas atitudes. Que eu possa declarar onde eu pisar, porque toda vez que eu vou ao meu trabalho, eu vou orando ao Senhor, eu digo, Senhor, que lá eu reflita Jesus Cristo. Que o Senhor possa crescer e eu diminuir, porque eu não me importo. O que me importa é que Deus venha crescer na minha vida. Eu não me importo de chegar aqui na frente e me vejam. Eu quero que vejam Jesus Cristo. Eu quero que vejam onde eu estiver, na minha casa, na esquina, na rua. Vocês me enxergarem e falar, não é a Tássia, é Deus servindo na vida dela. É isso que eu quero na minha vida. E Davi refletia, exalava isso. Davi, ele refletia e exalava obediência a Deus. Humildade, simplicidade, sabedoria, o que Saul não tinha. Amém? Não é à toa que o Senhor queria Davi como o rei de Israel. Então, se o dono do próprio tempo te colocou para esperar, logo você está no lugar certo, momento certo e hora certa. Eu e você não podemos apressar o processo de forma alguma. Porque se Deus é o dono de todo o tempo que existe, você não deve achar que o tempo depende de você, mas se Ele colocou você e disse, espera aí, só mais um pouco, espera, você não está perdendo tempo. Você está trabalhando em favor do propósito que Ele tem para mim e para você. Portanto, é necessário saber esperar. Assim como também, nós devemos aprender a esperar, porque é isso que nos faz dependentes. E vamos lá para Salmos 57, versículo 1 ao 6. Diz assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Pausa, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima do céu, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nelas caíram. Davi está falando sobre livramento e o quanto ele dependia do próprio Deus. Se vocês verem vários salmos e até ler 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver que durante todo o tempo de espera de Davi, em nenhum momento ele deixou de ser perseguido. Em nenhum momento houve inimigos, injúrias. O próprio Saul foi sogro dele. E todos perseguiam Davi. Davi se viu em inúmeras formas sozinhos, rejeitado, abandonado. E nesse tempo de espera é assim que muitas das vezes nós nos sentiremos. Quantas vezes você já se sentiu sozinho enquanto estava esperando algo do Senhor? Às vezes oramos tanto, não é? E parece que a nossa oração não passa do teto.
Às vezes oramos tanto, clamamos tanto, não ouvimos nenhuma resposta para nos consolar. E aí nos sentimos sozinhos, porque olhamos para todos os lados e não vemos ninguém. Nós não temos, às vezes, apoio de filhos, de pais, de amigos. Queremos uma resposta consoladora, mas também não temos, e muitas das vezes é assim que nos sentimos, sozinhos. Mas, filhos, sozinhos não significa que estejam abandonados por Deus, pelo contrário. Davi nos mostra que, por mais que ele estivesse sozinho, dentro de uma caverna, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia e via o agir e o livramento de Deus em todas as circunstâncias. Muitas das vezes, no tempo de espera, esperei calada. Achei também que estava sozinha, mas sempre, por inúmeras vezes, Deus vinha e dizia: ei, tu não está sozinho, tu está comigo. Te acalma, eu sou a sua melhor companhia. E é assim que, diante de muitas das vezes, quando nós colocamos diante do Senhor, sozinhos, o nosso coração deve estar totalmente ligado ao coração dele e entender que é dele que nós dependemos. E quando nós entendemos isso, se passamos por esse momento de espera e nos sentimos sozinhos, é aí que Deus entra na tua vida para dizer que é da graça dele que eu e você dependemos. Porque é aí que nós iremos dizer: a tua graça verdadeiramente, Senhor, é o que me basta. Porque a minha e a tua expectativa, elas não estarão em pessoas, nem em coisas e nem em situações. A nossa expectativa só vai estar em apenas um, nele. Porque quando estamos sozinhos, nos sentimos abandonados, rejeitados, porque Davi também era rejeitado pelo próprio pai. Desde novo, quando Samuel foi olhar e falou, pegou todos os filhos e falou: tu não tem mais nenhum filho, não, Jessé? Ah, tem um lá, esquecido ali, pastoreando ovelhas. Aí Deus: é isso aí mesmo que eu quero. Mas não parou por aí. Davi continuou sendo rejeitado. Davi continuou sendo abandonado. E muitos salmos, quando você vai ver, como diz aqui, que foi posto em perigo diversas vezes, mas Deus o livrou do perigo. Mas Deus o escondeu debaixo de tuas asas. Sabe aquele louvor? Esconda-me em ti. Debaixo de tuas asas, é assim que devemos clamar ao Senhor. Por mais que você se sinta sozinho, ei, Deus está te colocando debaixo das asas dEle. Porque é para Ele que você tem que olhar, e não é para as circunstâncias, nem para as pessoas. Não é para ninguém, mas é para Ele. O alvo é Ele, sempre vai ser Ele. E quando você estiver focado nisso, pode ser o que for, o tempo de espera que esteja acontecendo, mas você vai simplesmente se acalmar e dizer: Ele está comigo. Eu não posso temer, porque Ele está comigo. O tempo de espera é doloroso, mas Ele está comigo. Seja o que for, mas Ele está comigo. Amém? Nós esperamos com paciência no Senhor, porque é dEle que vem o nosso alívio e favor. Assim como Ele declarou: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Como Davi declara nos próximos salmos o quanto Deus tem feito na vida dele. Porque Davi começou a aprender a ser dependente do Senhor. E a dependência também, ela nos tira todo o medo. Pois ela nos tira da zona de conforto e nos faz encarar melhor as coisas. Como diz a frase de Joyce Meyer: paciência não é esperar, mas agir enquanto esperamos. Às vezes achamos que esperar com paciência é esperar com os braços cruzados e dizer: ai, deixa a vida me levar. E não é bem assim. Agir com paciência, esperar enquanto estamos agindo, é continuar trabalhando na vontade de Deus. É que por mais que as coisas se levantem, mas você continua focando em priorizar Deus acima de tudo. Porque quando as coisas começam a esquentar, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é logo abandonar o Senhor. Não é abandonar pessoas nem situações. O que a gente faz é querer abandonar Deus. Eu nunca entendi isso.
Certo momento, quando eu completei meu aniversário, que eu estava com meu esposo e nós dois estávamos olhando o mar. E a gente conversando, eu falei, a gente estava olhando de cima, né? E tinha uma parte do mar que só tinha pescadores, e cada um no seu barquinho, sozinhos. E tinha um mais para lá que tinha lotado de gente. E eu falei, por que aqui tem gente? Ou por que aqui não tem muita gente e ali tem? Aí ele falou, porque aqui é fundo e ali é raso. Aí eu olhei, como assim? Mais fundo, as pessoas não sabem nadar? Aí ele falou, não, o fundo é só para quem é experiente e quem não tem medo. E eu fiquei, verdade, são pescadores, e eu sou pescadora de homens, eu sou pescadora de vidas. É o meu lugar, o lugar é o fundo, onde eu não tenho medo. Porque eu sei que a minha expectativa e dependência está só apenas no Senhor, mas o raso é o que a maioria quer, porque é a zona de conforto. Porque aqueles que não dependem de Deus têm medo de ser cada vez mais usado e ter responsabilidades. Aqueles que têm medo não vão para o fundo, só ficam no raso e se acostumam com aquilo. E eu falei, o meu lugar é no fundo, não no raso. O meu lugar é onde eu dependo de Deus. É onde minha expectativa é só nele e eu não devo ter medo. É no fundo, é nos pescadores que eu devo estar e não no raso onde a maioria quer estar. E é desta forma que nós aprendemos a depender do Senhor. Quando estamos no tempo de espera, nós queremos depender de pessoas e de circunstâncias. Mas no tempo de espera não é lugar de depender de ninguém, senão apenas do próprio Pai Celestial. Lugar de espera não é aonde você deve olhar para um e para outro. Ah, mas o pastor faz assim. Ah, mas a irmã faz assim. Não é lugar. Lugar de espera é lugar onde você depende de Deus e age conforme a vontade dEle. É aonde você tem que permanecer, por mais que louco seja. Porque eu tenho que te dizer, normalmente quando Deus tem propósitos, são loucos mesmo. As pessoas vão dizer, mas isso é impossível. É impossível. Mas quem me prometeu é o Deus do impossível. Quem tem propósitos para mim não são ninguém, é apenas o próprio Deus do impossível. Sempre Ele vai pedir algo louco, mas sempre lá no fim vai acontecer. Se você permanecer nos caminhos dEle, dependendo dEle. E o terceiro ponto. O tempo de espera nos é necessário para que tudo se cumpra. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Mesmo 15 a 20 anos depois, o propósito do Senhor se cumpriu sobre Davi. A promessa se cumpriu, Davi se tornou rei. Sabe o que o povo disse? Vocês acabaram de ler. Mesmo na época de Saul, era você que nos liderava. Era você que governava. A promessa estava sobre você e nós enxergamos. Mas para Davi, naquele momento, ele só estava sendo perseguido. Para Davi, talvez ele estava só num momento de rejeição, mas para Deus e para o povo, era ele, já naquele tempo, já era a promessa vista do Senhor. Talvez, se José não tivesse dito o seu sonho para os irmãos, e os irmãos não teriam vendido, José não chegaria à casa de Potifar, tampouco José chegaria a ser governador do rei. Talvez, se Moisés não tivesse sido jogado no rio, ser criado pelos egípcios, Faraó, lá na frente ele não seria o grande líder do povo, ele só seria mais um hebreu escravo. Todas as circunstâncias te levarão um dia para o propósito do Senhor. Todos. Porque nós vemos a história de homens e mulheres que serviram a Deus. E você se pergunta aonde é que isso vai chegar. Mas todos chegaram ao propósito final de Deus. O processo não é fácil. Mas sempre o propósito vai chegar. Eu não sei como Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Mas aguarda só mais um pouquinho com paciência. Porque, por enquanto, Ele está trabalhando na tua vida.
Porque se Davi, talvez, se Deus te desse a coroa do reinado para Davi naquela época, Davi não teria a maturidade que teve depois de esperar 15 a 20 anos. Deus sabe exatamente o tempo certo que você tem que ter algo nas mãos, porque senão você destrói ou mata o propósito de Deus. É por isso que é necessário ter tempo e aprenda a esperar calado, com sabedoria e entender que Deus sabe muito bem o que está fazendo com você. Você tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas e nada sai da vontade dEle. Você tem que aprender a esperar com paciência no Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabiam? Vou perguntar primeiro. Bebês, eles nascem com osso ou não do joelho? Pode responder. Alguém sabe? Bebês não nascem com a patela ou o osso do joelho. Quem me disse isso foi um professor da faculdade que eu fazia de estética, e o professor de anatomia, ele falou que bebês não nasciam com o osso do joelho. E ele perguntou, sabe por quê? Todo mundo ficou, ninguém nem sabia que isso existia. E, não, professor, por quê? Ele disse, porque Deus é tão perfeito que Ele pensou no tempo necessário que o bebê tinha que estar de pé, de engatinhar e de estar de pé. Porque quando os bebês começam a engatinhar, se eles tivessem o osso feito dos joelhos, não suportariam engatinhar. Mas quando eles começam a engatinhar e quando o corpo vê que já é a hora de estar de pé, o osso começa a se formar. Se Deus pensou até nisso, quanto mais nas nossas vidas, até onde iremos chegar. Deus sabe exatamente qual o processo que devemos aprender a andar. Por enquanto, te acalma, estamos engatinhando, mas no momento certo estaremos de pé para a honra e glória do Senhor. Porque Deus sabe exatamente como trabalhar na minha e na sua vida. Ah, mas a dor da irmã é bem menor do que a minha. Não, meu querido, cada um sabe o que está sofrendo, o que está passando. Mas o segredo é aprender a confiar e a esperar no Senhor. É exatamente ter paciência e entender que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Sempre, sempre. E por mais que esteja difícil e complicado, não desista. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, nem pense em deixar de priorizar o Senhor, porque é exatamente o que Ele quer trabalhar na tua vida, é que você permaneça e enxergue futuramente o que Ele tem guardado para mim e para você. Eu falei para vocês, passei 1 ano e meio sem emprego algum. Agora, em janeiro, estou empregada para a honra e glória do Senhor. Eu estava à espera de uma bênção de Deus. Achava que não ia chegar, mas no momento certo, exatamente certo, a bênção chegou. E eu sei que também para cada um de vocês irá chegar. Espera com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar e ouvir o seu clamor. Mas, por enquanto, aprenda o que Ele tem para te ensinar, porque se não houver processo, não há propósito. Se não tem processo, não há propósito. Portanto, não pule fases, não acelere processo, porque lá na frente você pode estar matando um ministério, matando uma situação. Tenha sabedoria, tenha paciência, entenda que Deus tem o melhor para você, sempre. E Ele nunca está, você nunca está sozinho, mas Ele sempre está comigo e com você, aonde quer que esteja, assim como Ele esteve com todos os homens e mulheres da Bíblia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.